No dia em que o Lucas Figueira se sentou na minha mesa e disse para os meus convidados que homens como eu eram coisa do passado, eu já sabia fazia 3 semanas quem ele realmente era. Fiquei ali cortando minha carne com as mesmas mãos que ele vinha zoando a noite toda, mãos calejadas, marcadas, que ele adorava encarar como se fossem prova de alguma coisa patética e ultrapassada. E fiquei pensando na pasta que eu estava carregando no bolso interno do meu blazer. 11 páginas. 3 semanas de trabalho de um homem que não deixa nada passar. O Lucas não fazia ideia que ela estava ali. Não fazia ideia de muita coisa. Essa foi a última vantagem que eu dei a ele, e eu aproveitei bem demais. Meu nome é Rodrigo, tenho 52 anos. Faz 21 anos que eu toco a Rodrigo Borges Transportes aqui de Campinas. Comecei com um caminhão truck Volkswagen 1990 que comprei de um motorista aposentado chamado Seu Alcides por R$ 22.000 e dormia na cabine nas viagens longas porque não tinha dinheiro para pagar hotel. Comi marmita fria em posto de gasolina por quase 4 anos. Dirigi com neblina fechada na Anhanguera às 2 da manhã, com o pneu traseiro começando a dar trabalho, com entrega que não podia esperar. Passei por um período em 2008 que o diesel subiu tanto que eu fazia as contas todo dia de manhã na mesa da cozinha para ver se a empresa ia sobreviver até o fim do mês. Sobreviveu. Todo mês. Porque eu não parei. Essas mãos, as que o Lucas adorava encarar como se fossem evidência de alguém que ficou para trás, essas mãos construíram uma empresa que hoje emprega mais de 180 pessoas, roda uma frota de 36 veículos e tem contrato com 4 distribuidoras e 2 hospitais da região. Não estou falando isso para me gabar, não. Estou falando porque você precisa entender que tipo de homem estava sentado naquela mesa e que tipo de homem estava do outro lado tentando tomar o que nunca foi dele. Minha filha Fernanda tem 24 anos. Ela cresceu inteligente e cresceu confortável, e essa combinação eu sei hoje que não soube administrar direito. Dei tudo que eu nunca tive: escola particular, intercâmbio em Lisboa no 3º ano da faculdade, carro no aniversário de 16 que eu disse que era seminovo e ela aceitou sem questionar, porque nunca precisou questionar nada. Mostrei para ela como era a segurança por fora e nunca mostrei quanto custou para construir. Acho que eu estava cuidando de uma versão dela que eu imaginei, nem sempre da que estava na minha frente. Isso é culpa minha e não tem como fugir disso. Ela começou a sair com o Lucas lá pelo começo do ano passado. Primeira vez que me falou dele, disse que era um empreendedor digital. Trabalhava com criptomoedas e marketing de influência. Não reagi muito a isso. Quando ela trouxe ele aqui em casa pela primeira vez, num domingo de tarde em abril, eu estava no quintal regulando o motor do meu carro. Limpei a mão no pano antes de cumprimentar. O aperto de mão dele foi errado de um jeito específico que eu aprendi a identificar em 20 anos contratando motorista, negociando com fornecedor, sentando na frente de gente que ou tem algo a provar ou tem algo a esconder. O aperto era firme demais de um jeito calculado, não natural, e os olhos saíram dos meus em menos de 1 segundo. Foram direto para Fernanda, verificar se a impressão estava caindo bem. Guardei isso, sorri, disse que era bom conhecer e voltei para o quintal. Nos meses que se seguiram, ele virou presença constante. Fins de semana na minha casa, às vezes durante a semana também. Tinha um jeito de se instalar em espaços que não eram dele, com um conforto que ia além da confiança. Era outra coisa. Se servia do meu uísque sem pedir. Se jogava no meu sofá como se fosse dele. Falava por cima das outras pessoas, principalmente por cima de mim, com aquela facilidade de quem faz isso faz anos e nunca foi interrompido. Coisas pequenas, separadas, nada. Juntas, um retrato. A Fernanda foi mudando de um jeito sutil, mas que eu enxergava. O vocabulário mudou primeiro. Ela começou a usar as palavras dele, a forma dele de descartar coisas como ultrapassadas ou ineficientes.
Começou a chamar minha empresa de modelo tradicional, com um tom que fazia a palavra parecer um gentil insulto. Uma vez, enquanto a gente limpava a mesa depois do churrasco de domingo, ela sugeriu que talvez eu devesse conversar com o Lucas sobre algumas oportunidades de investimento dele. Para diversificar o portfólio, ela disse. Modernizar um pouco. Balancei a cabeça, disse que ia pensar. Não pensei, e não falei mais nada. O que o Lucas dizia sobre mim nunca era grosseiro. Era nisso que estava a habilidade dele. Era sempre generoso. Descrevia minha trajetória do jeito que as pessoas descrevem uma fazenda antiga. Admirável pelo que foi, incrível no seu tempo, mas um pouco difícil de aquecer no inverno. Me chamava de batalhador, com aquela nostalgia afetuosa de quem está falando de algo que não existe mais. Elogiava minha dedicação na frente dos outros, ao mesmo tempo em que deixava claro que dedicação não era mais suficiente. Nunca foi cruel, foi algo pior. Foi gentil de um jeito que foi, aos poucos, me enquadrando como alguém que não se encaixava mais no presente. E a Fernanda absorveu isso. Eu via acontecer e não conseguia frear sem virar exatamente o que ele já estava dizendo que eu era. O pai controlador, ciumento, atrasado que não aceita o mundo novo. Ele estava jogando um jogo fechado e jogando bem. Comecei a notar as rachaduras nele lá pelo 3º mês. Um nome que apareceu 2 vezes. Uma mulher chamada Cibele. Uma vez numa ligação que ele atendeu na sala quando achava que eu estava no escritório, e outra vez numa notificação de mensagem que piscou na tela do celular enquanto ele mostrava alguma coisa para Fernanda, e por uma fração de segundo, o rosto dele fez alguma coisa que não combinava com um homem tranquilo. As histórias dos negócios dele não batiam se você prestasse atenção. Uma negociação que ele disse ter fechado em Florianópolis, numa data em que ele também tinha mencionado estar em Brasília. Não comentei nada, fui empilhando. Uma madrugada eu desci para a cozinha pegar água e ouvi a voz da Fernanda no corredor, baixa, tensa, aquele controle específico de quem está tentando não chorar e não está conseguindo completamente. A ligação terminou. Ela voltou para o quarto. De manhã ela estava animada e ótima, do jeito deliberado de quem está administrando algo por conta própria e não quer que ninguém perceba. Perguntei como ela tinha dormido. Ela disse bem. Servi o café dela e esperei até estar no carro na estrada para o depósito. E então liguei para o Cláudio Ferreira. O Cláudio faz investigação e segurança corporativa desde que eu contratei o escritório dele para auditar uma transportadora parceira em 2010. Ele não anuncia em lugar nenhum, não tem site. Atende no segundo toque e lembra de tudo que você já disse para ele. Falei que precisava de um levantamento completo de um sujeito que usava o nome Lucas Figueira, uns 26, 28 anos, dito empreendedor digital na área de criptomoedas, baseado aqui em Campinas. O Cláudio disse dá 2 semanas. Ligou em 8 dias. Quero parar aqui um segundo, porque isso importa. Se você já esteve na posição de assistir alguém que você ama se aproximar de algo perigoso, onde você enxerga o que está acontecendo e a pessoa não enxerga, e tudo o que você pode fazer é observar, juntar peça por peça e esperar, você sabe como foram essas 3 semanas para mim. Se inscreve se ainda não se inscreveu, porque o que veio depois é a parte que eu nunca contei inteira para ninguém até agora. A pasta do Cláudio tinha 13 páginas. A primeira era uma fotografia impressa, um pouco granulada, com registro de data de 4 anos antes do jantar. Lucas Figueira saindo do Fórum de Ribeirão Preto. O processo, estelionato qualificado. Tinha virado acordo com pena restritiva de direitos e indenização. Indenização paga de uma conta que as notas do processo vinculavam a transferências feitas da poupança de uma mulher de 74 anos, chamada Dona Aparecida Nogueira, de Franca. As penas tinham sido reduzidas em parte porque a Dona Aparecida era idosa e tinha vergonha de depor em audiência pública, e em parte
porque o Lucas foi representado por um advogado que custava mais do que um sujeito da idade dele devia conseguir pagar sozinho. E o Cláudio tinha riscado isso com caneta no canto da página. A segunda parte cobria mais 3 mulheres, 36, 49 e 64 anos, que tinham registrado queixas em PROCONs de estados diferentes nos últimos 2 anos. 2 delas tinham dado depoimentos completos. Uma tinha perdido R$ 43 mil para uma série de transferências feitas para uma empresa de fachada chamada Vantage Digital Soluções, com CNPJ registrado num endereço virtual em Florianópolis. O sócio administrador, Lucas André Figueira. A terceira parte foi a que me fez fechar a pasta e ficar parado em silêncio por uns 5 minutos. O Cláudio tinha levantado o extrato bancário da Fernanda por um canal que ele não me explicou e eu não perguntei. Ela tinha me colocado como contato de emergência nas contas dela 3 anos atrás e nunca tinha tirado o acesso. Nos últimos 8 meses, tinham sido 17 transferências, umas pequenas, outras nem tanto, totalizando pouco menos de R$ 28 mil. Os destinos incluíam o aluguel de um apartamento no Cambuí, prestações de uma Hilux cadastrada no nome de Lucas Figueira, uma hospedagem em Bombinhas, num fim de semana em que a Fernanda tinha me dito que o Lucas estava numa conferência em São Paulo. Guardei a pasta. Não falei para ninguém. O aniversário da Fernanda era daqui a 3 semanas. Ela mesma quis organizar. Uns 20 convidados, jantar aqui em casa, pediu para eu contratar buffet. O Lucas, claro, as amigas da faculdade. 2 sócios meus que ela conhecia bem o suficiente para querer na festa, o Silvio e o Renato, que estão comigo desde quando a empresa tinha 8 caminhões. Não contestei nada. Pedi para Dona Cida, que cuida da casa faz 10 anos, coordenar o buffet. E aí, quieto, liguei para o delegado que o Cláudio tinha me indicado, mandei a pasta por e-mail e pedi que ele me confirmasse o procedimento na manhã do jantar. A noite chegou. O Lucas apareceu 40 minutos antes, do jeito que homens assim aparecem cedo, para se instalar no ambiente antes que o dono possa estabelecer o tom. Tava de blazer escuro em cima de camisa social aberta, o tipo de look que custa mais do que devia porque o preço é o argumento inteiro. Aperto de mão na porta com aquela firmeza calculada de sempre e disse: "Rodrigo, que lugar incrível, cara." Me sentei e não falei nada. O jantar seguiu do jeito que esses jantares sempre seguem. O Lucas ocupou a mesa com uma facilidade que só quem treinou isso por anos consegue. Histórias de negócios em Brasília, um aporte que ia fechar, uma conexão importante que ele deixou o nome pairando no ar o tempo suficiente para todo mundo se inclinar antes de puxar de volta. Tinha o dom de fazer cada pessoa na mesa sentir que estava um pouco por dentro de algo exclusivo. As amigas da Fernanda ficaram encantadas. O Silvio e o Renato ficaram me olhando com aquele olhar de sócio que dispensa explicação. Então ele recostou na cadeira, varreu a mesa com os olhos e disse: "O problema das gerações que construíram tudo na base da dedicação", ele começou, sem me olhar diretamente, "é que o mundo que premiava isso foi embora. A nova economia funciona por velocidade e informação, e não tem garra que compense isso se você não entende as novas estruturas. Não é crítica, é física." Aí ele me olhou, com aquele olhar de quem acha que a pessoa vai engolir calada. A Fernanda disse, com cuidado: "Lucas, ele construiu uma empresa do zero." "Com certeza," ele disse, caloroso, levantando a mão. "É impressionante o que o Rodrigo fez. Só estou dizendo que dá para proteger o que ele construiu, colocando parte em estruturas que crescem de verdade. Rodrigo, se você quiser, um dia a gente se senta e eu te mostro onde teu dinheiro podia estar trabalhando mais." A mesa ficou em silêncio. O Silvio encarou o prato. O Renato tomou um gole de vinho que durou 1 segundo a mais que o necessário. Eu baixei o garfo, devagar. Coloquei na borda do prato com a calma de quem já tomou a decisão e agora está na fase de executar. "Lucas," eu disse,
Vou me ausentar um momento. Antes de ir, quer mais vinho? Mais cachaça? Deixei a palavra cachaça pousar onde ia pousar. Ele sorriu. Tô ótimo, pode ir. Fui ao escritório. Peguei a pasta. Fiquei um instante na janela olhando para o portão, onde dava para ver os faróis baixos de um carro parado do lado de fora. Então voltei à sala de jantar. Me sentei na cabeceira e coloquei a pasta em cima da toalha branca. Peço desculpa a todos aqui, eu disse, pelo que vou fazer agora. Não é o jantar que eu queria para minha filha, mas acabaram as opções melhores. Abri a pasta. Deslizei a primeira folha, a fotografia do Fórum de Ribeirão, pela mesa na direção do Lucas. Me fala da Dona Aparecida, eu disse. O que aconteceu com o rosto dele naquele momento é algo que carrego desde então. Não foi satisfação exatamente. Foi uma coisa mais fria, mais clara, a clareza específica de quando você sabe de algo faz semanas e finalmente ele aparece no mundo onde outras pessoas também enxergam. A cor saiu do rosto dele de um jeito quase clínico. As mãos, que tinham estado soltas em cima da toalha com aquela postura estudada, se fecharam levemente. Involuntário. Ele disse que era mentira, que eu tinha invadido a privacidade dele. Se levantou da cadeira. Continuei. Coloquei as 3 mulheres na mesa. Botei a documentação do Cláudio no centro. Virei o extrato bancário da Fernanda na direção dela e a deixei ler, de verdade, linha por linha, transferência por transferência. Vi os olhos dela pararem na hospedagem de Bombinhas e vi ela fazer a conta da história de São Paulo em tempo real. O Lucas se levantou. Disse o nome da Fernanda com todo o calor que sabia produzir quando queria. Ligou isso como se fosse um interruptor, e eu vi ela quase voltar para aquilo. Esse apelo é real. Quero ser honesto sobre isso. Não é fraqueza. É o que uma pessoa que pratica isso faz anos consegue fazer. E aí ela olhou para o extrato de novo e não voltou. Levantei. Fui até a porta e abri. O Silvio veio se colocar do meu lado sem precisar ser chamado. 2 policiais e um delegado de civil subiram pelo portão. O Lucas disse, na porta, a voz já sem a armação de antes. Rodrigo, vamos conversar. Eu resolvo isso. O que você consegue resolver, eu disse quieto, não vai importar muito onde você vai. Ele foi. Os convidados pegaram seus pertences em silêncio. A Fernanda ficou sentada na mesa por um longo tempo, olhando para os papéis espalhados. O bolo de aniversário com as velhinhas ainda não acesas estava na bancada da cozinha. Ela saiu lá pela meia-noite com uma mochila. Não disse muita coisa. Às 2 da manhã, ela mandou mensagem dizendo que não me reconhecia mais e que nunca mais queria me ver. Li uma vez. Virei o celular com a tela para baixo na mesinha de cabeceira. Não dormi bem, mas dormi. De manhã estava no depósito às 5h30. Fiz a vistoria. Tomei o café ruim da máquina que está ali desde 2016 e que nunca vou trocar porque funciona. Assinei 2 contratos que estavam esperando. Às 9, o Cláudio me ligou para confirmar que o mandado tinha sido cumprido, que o nome verdadeiro do Lucas era Mateus Carvalho dos Santos, que existia uma segunda identidade nos registros e que havia ordens de prisão em 2 estados. A Fernanda não falou comigo por 12 dias. No 13º ela ligou e pediu para vir ao depósito. Ficou sentada na cadeira na minha frente, a mesma cadeira onde os fornecedores sentam quando vêm renegociar prazo, e ficou um tempo olhando para a foto emoldurada na parede atrás de mim. Eu e o Seu Alcides, 2003. Na frente do primeiro caminhão, no pátio de terra molhada, os 2 sorrindo do jeito que a gente sorri quando ainda não sabe o quanto vai custar e não trocaria por nada. Ela ficou olhando e então disse, bem baixinho, Pai, eu quero entender o que você construiu aqui. Eu disse, vem segunda-feira bem cedo, eu te mostro tudo. Ela estava aqui às 6h40, eu já estava há 1 hora. Não vou dizer que está tudo resolvido, porque não está,
e você saberia que eu estou mentindo. O que eu posso dizer é o seguinte: o homem que sentou na minha mesa e disse para os meus convidados que eu era coisa do passado, está agora respondendo a processo por estelionato em 2 estados, com advogado dativo. E eu estou aqui, 5h30 toda manhã, assinando contrato, movendo carga, fazendo o que sempre fiz. A entrega sempre chega. Essa é a única regra que sempre precisei. Se essa história chegou em algum lugar em você, se inscreve. Tô aqui toda semana. E se você já passou por algo assim, alguém que chegou perto demais, tomou o que não era dele e ainda teve a cara de pau de dizer que o problema era você, deixa nos comentários. Eu leio todos. Você não tá tão sozinho nisso quanto parece agora.